Abrir a nossa Bíblia em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21. E vamos deixar que a palavra do Senhor, ela nos conduza nesse momento precioso de graça, nesse momento de bênção, porque nesta semana que é Semana Santa, aonde há uma igreja e aonde se celebra este mistério, ali também é Terra Santa. E porque na Canção Nova se celebra esta Semana Santa, isso que nós estamos fazendo já desde ontem com você, e vamos cada dia mais fortemente até a Páscoa do Senhor. Nestes dias aqui na Canção Nova, você também vai experimentá-la como Terra Santa. E aqui neste lugar o Calvário vai se fazer presente, como se faz em toda a celebração da Santa Missa. Vamos deixar que a palavra do Senhor, ela nos conduza nesse momento especial de graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada no dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem distinção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Palavra que nós amamos. Palavra que diz a mim e a você assim: porque vós sabeis, porque você que está aqui, você sabe, que não é por bens perecíveis, que não é por bens materiais, como a prata e o ouro, que você tem sido resgatado da sua maneira vazia de viver, da sua maneira vã de viver, da sua maneira de viver em vão, desta maneira vazia que você recebeu, que eu recebi, por tradição daqueles que vieram antes de nós. Mas nós fomos resgatados pelo sangue precioso de Cristo. Coloca a mão sobre o seu peito e diga: eu fui resgatado pelo sangue precioso de Jesus. Diga para o seu irmão: você foi resgatado pelo sangue precioso de Jesus.
E vamos dizer com muita alegria: nós fomos resgatados pelo sangue precioso de Jesus. Diga com fé. E aplauda com fé este Jesus que resgatou você. Não é que você será. Você é uma pessoa que Deus resgatou pelo sangue de Jesus. E você poderia até perguntar assim: mas me resgatou de quê? Esta palavra está nos dizendo: nos resgatou da nossa maneira vazia de viver. Nos resgatou de todo o vazio que nós sentíamos, de toda a nossa angústia, de toda a nossa tristeza, de todo o sentimento de morte, de todo o desejo de morte. O sangue de Jesus resgatou você de toda agonia, de toda tristeza, de tudo aquilo que estava tirando sentido da sua vida. O sangue de Jesus resgatou você do poder de Satanás. O sangue de Jesus resgatou você da tirania do seu pecado. E o sangue de Jesus resgatou você de você mesmo. Porque quantas vezes na minha vida eu fui vítima de mim mesmo? Quantas vezes na minha vida eu fui o meu pior inimigo? Eu me puni, eu me castiguei. Eu não fiz o que era importante para mim sob todos os pontos de vista. Eu não cuidei dos meus relacionamentos, eu não cuidei das minhas amizades, eu não cuidei da minha saúde, eu não cuidei da minha alimentação. E das vezes que eu tentei fazer alguma coisa boa e quando aquilo não deu certo, eu me voltei contra mim mesmo e me acusei e me puni. Quantas vezes eu fui o meu pior inimigo porque eu não me perdoei. Não aceitei as minhas falhas, os meus fracassos, as minhas derrotas. Quantas vezes e agora eu vou incluir você também, você não se perdoou pelas chances que você perdeu na sua vida, pelas situações que você deixou passar, por aquele relacionamento que você não manteve, ou o contrário, por você ter deixado que aquele relacionamento acontecesse com aquela pessoa, e depois o arrependimento foi tão grande que você batia no peito e dizia: eu não me perdoo por eu ter sido tão tolo, de eu ter sido tão tonto, de eu ter entrado naquela furada. Quantas vezes você se acusou e não se aceitou do jeito que você é? Não aceitou você não ser perfeito? Porque nós somos imperfeitos, gente, nós somos falhos, nós somos humanos. E quem é humano tem direito de errar, mas tem obrigação de se levantar. Eu vi aqui a Eliana, juntamente com você, dizendo que você não foi feito para ficar caído. Você pode até ter estado caído, mas Deus levantou você. Deixa eu olhar nos seus olhos, olha para mim para eu ver os seus olhos. Você é uma pessoa falha, uma pessoa que tem qualidades, mas que também tem muitos defeitos. E a sua vida inteira você vai errar. Você tem direito de errar. Porque a gente tentando acertar, a gente erra. Erra ou não erra? Mas errando a gente aprende. Você errou, paciência, é passado. Você vai aprender com os seus erros. Você tem direito de errar, mas você tem a obrigação de se levantar. Você não pode mais ficar caído. Não pode. E foi o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo que se manifestou em seu favor para resgatar você de você mesma, de você mesmo, mas para sobretudo arrancar você das garras do seu pecado, que é um inimigo terrível na sua vida, porque não existe pecado que seja bom. E a gente pode até pensar que o nosso pecado é ruim para os outros. Nosso pecado é ruim para todo mundo. Nosso pecado ofende a Deus, e o nosso pecado prejudica quem vive conosco. Mas a maior vítima do pecado é quem pecou. Porque quando você peca, o seu pecado atinge os outros por fora.
Então, no momento de raiva, de ira, você agride uma pessoa, você machuca ela de fora para dentro. Você machuca o corpo dela. Você pode até feri-la com as palavras, entrou, feriu lá dentro, mas veio de fora. Mas quando você peca, o pecado machuca você de dentro para fora. Ele vem destruindo você a partir de dentro. E vai destruindo até chegar fora. E muitas vezes as enfermidades que se manifestam em nós, no nosso corpo, é fruto de uma vida desequilibrada pelo pecado. O pecado é seu inimigo. E Jesus, com o seu sangue precioso, veio para resgatar você do seu pecado, mas veio também para arrancar você das garras do demônio, da força de Satanás, do mal que o maligno pretende operar contra você. O sangue de Jesus se manifestou para a sua salvação e para o seu resgate. E veja só, hoje aqui na Canção Nova, nesta cidade de Cachoeira Paulista, nesse estado de São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro, hoje é um dia de graça para nós. Hoje é dia de salvação, minha gente. Hoje é dia de Deus na nossa vida. Hoje é o dia que Deus escolheu para se manifestar em seu favor e te ajudar. Você não vai embora desse acampamento de Semana Santa sem ser ajudado por Deus. Deus vai ajudar você. Deus vai socorrer você. Acredite nisso. Hoje é um dia de graça para nós. Hoje é um dia de cura da enfermidade que nós carregamos e que nós chamamos pelo nome de pecado. Existe uma enfermidade dentro de nós, da qual nenhum de nós que estamos aqui escapamos. Uma enfermidade espiritual. É culpa, mas é também doença, chamada pecado. O pecado é uma doença porque ele corrói a alma daquele que peca. Ele destrói a pessoa por dentro. Eu não sei se você já viveu na sua vida a experiência de em alguns momentos você sentir em seu coração como se algo lá dentro roesse você. Não sei se você já sentiu um aperto no seu peito, que parece que nada consegue suavizar. É uma agonia, uma coisa aqui dentro da gente que não deixa a gente ficar bem. E vai consumindo as nossas forças e vai consumindo o nosso ânimo. E a gente vai sentindo que a vida vai escapando da nossa mão porque nós estamos sendo corroídos por dentro. O pecado, ele tira a paz do nosso coração, ele rouba a nossa confiança. Qual é uma das grandes desgraças que ele produz na nossa vida? Ele tira a sua confiança em Deus. Você já viu como é que a gente fica depois que a gente peca? A gente costuma pensar e às vezes até falar: como é que eu vou recorrer a Deus depois de tudo que eu fiz? Será que Deus vai me ouvir? Já vou te responder já agora. Vai, Ele vai te ouvir. Porque Deus ouve os pecadores. Mas o problema é que o pecado que você cometeu, ele não te deixa em paz. Ele se vira contra você, ele te ataca e ele constantemente coloca na sua cabeça e no seu coração que Deus não te ouvirá, que Deus não te atenderá por causa daquilo que você fez. E ele vai tirando do seu coração a confiança no Senhor, vai tirando a sua fé. E quem não tem confiança não tem paz, gente. Como é que você vai viver em paz se você não tem a quem neste mundo confiar a sua vida? A gente tem paz porque tem confiança no Senhor. O pecado, ele vem minar essa confiança. O pecado vem minar o seu relacionamento com Deus, levantando um muro entre você e Deus. Por isso a palavra de Deus nos diz assim: não é Deus quem parou de te ouvir, não é a mão do Senhor que deixou de te atender, mas foram os vossos pecados, foram os seus pecados que se levantaram como uma barreira, como um muro entre você e o Senhor seu Deus. Deus é a razão da nossa alegria.
como o sol alegra a terra. Ontem, no final da tarde, a minha esposa olhava para o céu e ela dizia assim: nossa, está um dia assim melancólico, né? Porque estava quente, estava tudo nublado. Faltou o sol, faltou uma certa alegria. Assim como o sol alegra os nossos dias, assim como um dia ensolarado faz a gente amanhecer para a vida, assim também quando a gente tira a presença de Deus, quando um muro chamado pecado faz sombra na nossa vida, a nossa vida começa a entristecer e a gente começa a adoecer. Casa em que não entra a luz do sol, a doença vai morar junto com a família que ali está. Casa tem que ser ventilada, casa tem que entrar luz. Casa em que a luz não entra, acaba se tornando um foco de doença. Aonde a luz de Deus não entra, a tristeza começa a habitar conosco e a doença começa a se estabelecer no nosso coração. A gente passa a ser gente triste e doente. E o pior disso tudo é que todos nós que estamos aqui, nós padecemos deste mal e desta enfermidade chamada pecado. Mas a palavra de Deus, nesse dia de hoje, ela vem em nosso socorro e ela nos manda, nesse dia de hoje, mais precisamente nesse momento de agora. A palavra de Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos nos dar conta do que está acontecendo na nossa vida. Sabe o que esta palavra está dizendo? Está dizendo assim a mim, Márcio, você precisa se dar conta do que está acontecendo na sua vida. Como é que você chama? Fala bem alto o seu nome para eu ouvir. Não deu para ouvir daqui, você falou muito baixinho. Como é que é o seu nome? Então, você precisa se dar conta do que está acontecendo na sua vida. Por isso que ela começa dizendo assim: cingi, portanto, os rins do vosso espírito. Cingir é colocar o cinto. Uma pessoa que está para sair de casa, uma das coisas que ela faz quando está se arrumando é vestir a calça e pôr um cinto. Só que naquela época não era calça, era túnica. Para prender a túnica precisava o cinto. Então, quando a palavra de Deus está nos dizendo cingir, ela está dizendo: esteja pronto, que a sua inteligência esteja pronta e seja sóbrio. Fique sóbrio, não fique entorpecido, não fique anestesiado, não fique amortecido pelas coisas que acontecem em você. Não perca a vida, não entre em desânimo, mas pelo contrário, esteja pronto para que você reconheça o que está acontecendo com você nesse dia de hoje. É darmos conta do que está acontecendo conosco e não deixar que o mal domine mais sobre a nossa vida. O que é que você vai fazer para que o mal não domine mais sobre a sua vida? É a palavra do Senhor quem nos revela. Olha o que ela diz lá no versículo 13. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada. Abraça a sua Bíblia se ela estiver aí com você, e escute o que eu vou lhe dizer agora. Esteja pronto, seja sóbrio, e coloque toda a sua esperança na graça que te será dada. Diga comigo: eu coloco a minha esperança, toda a minha esperança, na graça que Deus vai me dar, porque eu tenho certeza que Deus me dará a sua graça. Trata-se, gente, de nós colocarmos toda a nossa esperança na graça de Deus. Coloque a sua esperança na graça de Deus. Diga ao seu irmão: coloque a sua esperança na graça de Deus. Não ponha a sua esperança nas coisas. Não fique dependendo de circunstâncias, de situações. Essas situações mudam. Fale para ele. As situações mudam. As circunstâncias se transformam. As pessoas mudam.
Só Deus permanece. Coloque a sua esperança não nas coisas. Fale para Ele: dinheiro a gente ganha, dinheiro a gente perde, trabalho hoje a gente tem, amanhã a gente não tem. Pegue na mão dele, no braço dele, e diga: não coloque a sua esperança em coisas. Coloque toda a sua esperança na graça de Deus. E diga para você mesmo: eu coloco toda a minha esperança na graça de Deus. Que neste encontro, que neste retiro, me será dada. A graça de Deus me será dada nesse encontro. E eu coloco nela toda a minha esperança. Querido, Deus vê as nossas carências. Deus vê as suas carências. Deus vê as suas necessidades. E diz o Espírito Santo que Deus, nos vendo nas nossas necessidades, nas nossas carências e nas nossas lutas, Ele se comove, Ele se revolve de dó e compaixão. Deus não olha para você indiferente. A gente costuma olhar indiferente para os outros. Ah, me feriu, me machucou, perdeu a minha amizade. Não vou fazer nenhum mal contra essa pessoa, mas também de mim ela não tem mais nada. A pessoa passa, a gente vira o rosto. A pessoa nos procura, a gente até escuta, mas dentro a gente fica falando assim: tá vendo? Fez o que fez comigo, agora está aqui na minha frente pedindo a minha ajuda. Eu vou pensar se eu vou ajudar ou não. E muitas vezes a gente não ajuda. Nós somos indiferentes com as pessoas, principalmente quando as pessoas elas nos magoam ou elas fazem algum mal contra nós. Deus não é indiferente a você. Deus não olha para você sem levar em consideração o que você está vivendo. Deus olha para você com amor. E Deus se comove com cada dor, com cada sofrimento que você enfrenta na sua vida. E Ele quer salvar você. O Senhor quer dar a você salvação nesse dia de hoje. O Senhor quer se manifestar em seu socorro, quer trazer alívio ao seu coração. E a palavra dele nos garante que Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Jesus. Deus enviou Jesus ao mundo. E Jesus quer entrar na sua vida, não para condenar você, mas para salvar você. Jesus quer entrar na sua vida, meu irmão, para te dar a salvação que você tanto precisa. Aliás, Ele é o único que pode salvar você. Jesus é o único que pode ajudar você com o seu pecado. É o único que pode fazer você feliz. As situações em nossa história em que nós nos sentimos muito sozinhos. Já aconteceu com você? Já aconteceu? De momentos da sua vida você se sentir só, mas extremamente só. Momentos em que nem mesmo as pessoas que nos amam conseguem nos ajudar. E Deus, sabendo disso, Ele diz a você, Ele diz para mim: mesmo que a sua mãe te esquecesse, jamais eu vou te abandonar. Ainda que aquela que te gerou venha a cair no esquecimento ao seu respeito, coisa que eu acho difícil, a sua mãe esquecer você. Mas mesmo que isso acontecesse, o Senhor te diz: eu jamais te abandonarei. Mais ainda, o que nosso Senhor preparou para você nesse dia, vai acalmar seu coração, vai encher a sua alma de tal maneira, que você transbordará essa graça para todas as pessoas que você ama, aqui e dentro da sua casa. As que vieram com você e as que lá ficaram. Porque a graça de Deus não respeita distância, nem respeita tempo. A graça de Deus, ela é eterna e ela é capaz de chegar aonde nós não chegamos. O Senhor pede apenas a você uma coisa. Deus pede apenas que você confie no amor dEle. E que você coloque toda a sua esperança na graça de Deus. Você é capaz de fazer isso? Você é capaz de confiar no Senhor, confiar no amor que Ele tem por você,
e colocar toda a sua esperança na graça dEle. Trata-se de você crer no Senhor Jesus, como aquela família que Paulo e Silas estiveram com eles. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. E esta palavra que nós tomamos agora em nossas mãos e que nós lemos juntos, essa palavra nos ensina como é que eu posso experimentar na minha vida e na vida da minha família essa salvação. O que é que esta palavra nos diz? Versículo 14: a maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes no tempo da vossa ignorância. Não vos amoldeis aos desejos pecaminosos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância, no tempo da vossa infelicidade. Não viva a sua vida hoje segundo os desejos malvados, maliciosos, malignos, que governaram a sua vida antes de você conhecer a Deus. Você está aqui nesse dia de hoje, rezando conosco, acompanhando conosco esse momento da palavra de Deus, porque Deus entrou na sua vida. Talvez Jesus esteja entrando na sua vida agora. Talvez este seja o momento em que Ele esteja entrando na sua casa. Mas eu preciso lhe dizer, Deus entrou na sua vida. Deus entrou na sua vida. E a partir do momento em que Jesus entra na vida da gente, não dá mais para nós viver como nós vivíamos antes, no tempo que a gente era ignorante, no tempo da nossa infelicidade, porque nós tivemos já na nossa vida um tempo infeliz. E talvez foi justamente por amargar esse tempo que você tenha se voltado para Deus. A palavra do Senhor nos diz: não vos amoldeis, não tome o molde. Você pega o leite, você despeja o leite numa travessa, ele fica amoldado pela travessa. Você devolve o leite na leiteira e ele toma o molde da leiteira. Você põe o leite na caixinha e ele fica no formato de uma caixa. O leite se amolda onde a gente o coloca. A palavra de Deus está dizendo a você: não se amolde nas coisas que você vivia antes. Não tome a forma, não deixe a sua vida tomar a forma que tinha antes. Não volta ao mal. Resista. Não volte ao mal. Quero falar de uma maneira especial a você que já conhece nosso Senhor há algum tempo. Depois de a gente ter experimentado a graça de Deus na nossa vida, gente, o maligno não cessa de nos tentar para nos dizer que a nossa vida em Deus não valeu a pena, de que a gente não mudou, de que as coisas continuam iguais, de que você não foi favorecido por Deus, de que a sua oração não foi escutada. Não dê ouvidos, porque essa é uma tentação terrível para a sua vida. Não escute isso. Ofereça resistência. Não se amolde à tentação, mas resista ao mal. Não tenha saudades do seu tempo de pecado, porque às vezes custa tanto para a gente deixar as coisas que nós deixamos, mudar a nossa vida como nós mudamos, abrir mão de certos prazeres, porque eram prazerosos, mas eram maus para nós, maléficos para a nossa família, para aqueles que viviam conosco, porque era pecado. Era gostoso, mas nos destruía, e custou tanto largar aquilo. Como custa uma pessoa que já foi vítima do alcoolismo continuar resistindo? Porque aquele que se alcoolizava porque tinha prazer no álcool. E às vezes a pessoa que deixou de beber porque sabe que não pode, porque é alcoólatra, quando ela olha um copo de cerveja, quando ela olha uma dose de cachaça, uma taça de vinho, a boca dela enche d'água, ela saliva, ela tem vontade, e ela até já se imagina sentada naquela mesa, tomando aquela cervejinha gelada. Mas de repente ela percebe o que está acontecendo com ela.
ela sabe que ela não pode, ela sabe que ela tem uma doença, que o primeiro gole vai devolvê-la àquela vida que ela tinha. Então é um prazer delicioso para ela beber, mas ela não bebe porque ela sabe que ela não pode. Quanta coisa que você deixou na sua vida, que você gostava de fazer, mas você abriu mão porque estava destruindo você. Não tenha saudades do que não presta. Às vezes a gente precisa de alguém para dizer isso para a gente, não é? Então diga para quem está sentado perto de você, mas você vai dizer olhando nos olhos dessa pessoa: não tenha saudade do que não presta. Você deixou tanta coisa que não prestava, fala para ela, sem medo de errar. Você deixou tanta coisa que não prestava, agora vai viver de saudade do que não presta. Olha aqui para mim, eu quero dizer isso para você. Não tenha saudades do que não presta. O que ficou, ficou. Tem muita coisa boa esperando você pela frente, muita coisa muito melhor do que aquilo que você deixou. Deus preparou o que tem de melhor para você, e você ainda vai experimentar isso na sua vida. Não volte ao que não presta, decida-se contra o pecado, decida-se contra o mal, porque decidir-se contra o seu pecado é você passar do poder de Satanás para os braços de Jesus, é você dizer não ao demônio na sua vida e sim a Jesus Cristo nosso Senhor. E quando você disser sim verdadeiramente a Deus na sua vida, vamos ver quem vai vencer, se é Satanás ou se é Jesus que entrou na sua casa, na sua família e na sua história. Vamos ver quem sai vitorioso. Esta luta, gente, não é uma luta minha e sua contra Satanás. Bobo quem pensa isso. A nossa luta é uma luta de Deus contra Satanás. Eu preciso te dizer o final da história? Vitorioso é o nosso Senhor, vencedor é o nosso Deus. E aqueles que estiverem com Ele experimentarão a sua vitória. Você dizer não ao pecado é você escapar das garras do demônio e das suas maldades. Maldade contra você. Porque a gente fica pensando às vezes que o demônio atua em nós para fazer o mal aos outros. E quando a gente fala de maldade na nossa vida, a gente pensa que muitas vezes é a maldade que a gente faz. Mas eu tenho que te dizer, meu querido, aquele que é o inimigo de Deus, ele tem sido cruel com você. Ele tem sido malvado contra você. E ele tem feito maldades contra você. O que muitas vezes você pensa que é obra do acaso, que é coincidência. Aquelas coisas que muitas vezes você pensa que estão acontecendo na sua vida por acontecer. Muitas destas coisas são articulações do maligno para colocar a sua vida a perder e para levar você ao desespero. Ele tem sido mal contra você. Resista ao maligno. O demônio não tem aliados, ele tem vítimas. Ele nunca fez de você um aliado, ele sempre fez de você uma vítima. Você é um alvo para ele, é um alvo a ser derrubado. E resistir a ele, resistir ao mal, é você entregar toda a monstruosidade que o maligno foi colocando dentro do seu coração. É você entregar toda a monstruosidade que eu e você, que nós carregamos. É entregar essa monstruosidade que foi se formando dentro de nós, porque a maldade contra nós, mas também a maldade dentro de nós, é nós pegarmos toda a maldade que está dentro de nós e entregarmos a Jesus para ser crucificada. Tem muita gente que diz que o outro lado da cruz está vazio. Já ouviu? Já ouviu essa expressão? Quando você olha para a cruz, de um lado quem está? De um lado da cruz quem está? Quem está de um lado da cruz? E do outro lado, quem está? Não tem ninguém. E tem muita gente que diz: do outro lado da cruz
está reservado para mim e para você. Só que eu vou te explicar uma coisa que vai te dar muita alegria. O outro lado da cruz não está reservado para você, porque Jesus já foi crucificado no seu lugar. Pagou por todos, está pago. Você não precisa ser crucificado, porque Jesus já foi por você. O outro lado da cruz está reservado para toda a maldade, para todo o pecado e para tudo aquilo que vinha destruindo você. O outro lado da cruz está sendo crucificado toda a obra de Satanás na nossa vida. É ela quem está sendo destruída de uma vez por todas, para sempre. Resistir ao mal é entregar toda essa deformidade, toda a monstruosidade, todo o pecado que nós carregamos, entregá-lo a Jesus para ser crucificado. É permitir que seja destruído tudo que existe de doentio e de maligno dentro do nosso coração. Eu tenho certeza que você não quer carregar com você na sua vida o que é doentio. Eu tenho certeza que você não quer carregar dentro de você nenhum tumor maligno. No seu corpo você já não quer. Quanto mais na sua alma. Quando você se entrega a Deus, você está permitindo que seja destruído tudo que existe de enfermo, de pervertido, de doente, de malvado dentro do seu coração. Entregar-se a Jesus é você permitir que Jesus nos livre de tudo aquilo que torna o nosso coração duro e frio. Tudo aquilo que faz de nós pessoas de pedra. Quando você diz, eu creio em Ti, Jesus, e quando você diz a Ele, eu te entrego os meus pecados, você está permitindo a Jesus que tire da sua vida tudo aquilo que faz você menos humano, menos bondoso, menos amoroso. Por quê? Porque o pecado torna ruim a pessoa humana. O pecado torna o ser humano ruim e torna a vida insuportável. Alguma vez na sua história, houve algum momento que você pensou que você não ia suportar mais a sua vida? Levanta a mão, quem já viveu um momento assim. Eu já vivi. Procura lembrar aquela época para você ver. E procura se lembrar se aquilo que tornava a sua vida insuportável, se não era um pecado seu, ou um pecado de uma pessoa contra você. Pensa aí um pouquinho e lembra. O pecado, ele torna a gente ruim, ele perverte o nosso coração, e o pecado vai tornando a nossa vida insuportável, porque ele vai nos tornando insensíveis para o bem e prontos para o mal, exatamente o contrário do que esta palavra nos ensina. O que esta palavra nos diz: esteja cingidos, com o cinto amarrado à cintura, esteja pronto para o quê? Esteja sóbrio para fazer o bem, para colocar a sua esperança em Deus. Que o que o pecado faz? Ele inverte as coisas que Deus nos propõe. Ele nos torna insensíveis, lerdos, amortecidos para o bem. A gente deixa o bem escapar. A gente não aproveita as oportunidades de ajudar os outros. E o pior, a gente nem se comove com isso, porque por causa do pecado dentro de nós. Nós nos tornamos lerdos para o bem e prontos para o mal. Quem é que tem gosto em ver uma coisa dessa acontecendo na própria vida? Tenho certeza que você não tem. E quando nós olhamos esse quadro, a gente se pergunta: mas meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque isso acontece comigo. Isso está na minha vida. O que eu vou fazer diante dessa situação? A palavra de Deus me diz: como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais. Só que quando eu olho para mim, gente, eu vejo um filho tentando ser obediente. Quantas vezes eu sou desobediente a Deus? E você? Às vezes eu olho uma situação dolorosa da minha vida e penso assim: eu só sofri o que eu sofri porque eu fui desobediente. Se eu tivesse sido dócil ao que Deus me inspirou, se eu tivesse sido fiel, se eu não tivesse deixado me levar pelo desejo dos prazeres,
pelo desejo das vantagens, se eu não tivesse me corrompido, eu não tinha passado pelo que eu passei. Eu sofri porque eu desobedeci. Quantas vezes eu olho para esta palavra na minha vida e vejo como eu me amoldo às coisas de outrora. Eu e você, nós queremos que a nossa vida seja diferente, mas preste atenção numa coisa: o mal não sai de mim só porque eu quero. Fala para o seu irmão: o mal não sai de você só porque você quer, não, querido. Ele está incrustado na gente, ele não consegue arrancá-lo, não. Coloca a mão sobre o seu coração, porque a gente precisa tomar consciência disso, e diga: o mal não sai de mim só porque eu quero. Olha, o fato de você desejar que o mal na sua vida acabe, faz com que ele acabe? Com que ele acabe? Não faz. Com um ato da minha vontade, com um desejo meu, eu não mudo a minha vida. Eu já tentei, você já tentou. Quantos bons propósitos você fez até mesmo antes de você voltar o seu coração para Deus? Quantas vezes no final do ano você dizia a você mesmo: esse ano eu vou ser diferente? Você quer ver como a sua vontade é fraca? Quantas vezes você diz: dessa semana não passa, essa semana eu começo uma dieta, que por acaso ficou para segunda-feira depois da Semana Santa? Quantas vezes você disse a você mesmo: não, agora é para valer, eu vou cuidar da minha saúde, vou levantar todo dia cedo, vou fazer uma caminhada igual o médico mandou eu fazer. O médico já morreu de velho esperando você fazer. Porque com o ato da nossa vontade, tem coisas simples na nossa vida que a gente não consegue. Quanto mais arrancar todo o mal, chega um momento na nossa vida, chega uma hora em que termina a minha parte e começa a parte de Deus. Isso é salvação. Tem uma coisa que você não consegue fazer por você mesmo, e aonde você não consegue se ajudar, Deus vem em seu socorro. Isso é salvação. Deus se manifesta para ajudar você justamente aonde você não consegue se ajudar. E a coisa mais importante que você possa descobrir agora, a coisa mais importante, a realidade mais importante nesta Semana Santa, a coisa mais importante que você vai ver aqui, depois de ter saído da sua casa e viajado para cá, a realidade mais importante que você vai tocar nesses dias, é que Deus perdoa os seus pecados, e Deus arranca de você o mal que você não consegue. Você há de sair daqui justificado, lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus há de purificar você, e o sangue de Jesus há de destituir da sua vida todas as ciladas, todas as armadilhas e todas as forças que o maligno tinha empreendido para te destruir. Tudo isso há de se desfazer pela força do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a coisa mais importante que você precisa saber é que, se você quiser ser perdoado, Jesus já perdoou você. O perdão já te foi dado. Eu vou te dizer isso de uma maneira diferente. Olha para mim. Vou te falar isso de uma maneira diferente. Você não deve mais nada ao diabo. Mais nada. A sua vida não é dele. A sua vida é de Jesus Cristo, porque Jesus comprou você por um preço altíssimo, pelo seu sangue precioso. E você precisa saber que não importa o tamanho do seu pecado, ele já foi destruído, ele já foi aniquilado, ele já foi lavado, e nem existe mais lembrança dele. E quando o Pai do céu olha para você, ele não lembra mais do seu pecado, porque Jesus já o destruiu pelo seu sangue precioso. Quando Deus olha para você, a única coisa que Ele vê é um filho amado, coberto pelo sangue do seu Filho único, chamado Jesus Cristo nosso Senhor. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
E isso nenhum homem pode fazer por outro homem, nenhuma mulher pode fazer por outra mulher. Só Deus pode redimir dos pecados. Só Deus pode perdoar os pecados. Olha o que diz a palavra que você leu comigo no versículo 18. São Pedro, ele dá isso por sabido. São Pedro dá isso aqui por entendido. Ele diz, acreditando que você já sabe o que está escrito aqui, veja lá. Versículo 18. Porque você já sabe que não é por bens perecíveis, que não é por casas, por carros, por prédios, por dinheiros, por joias, por bens perecíveis, como a prata e como o ouro, que você foi resgatado da sua maneira vazia de viver. Você foi resgatado de todo o vazio que você sentia, pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pelos bens materiais que você será resgatado do sentimento de vazio que matava você por dentro, meu irmão. Não é pelos bens materiais que você vai se livrar da angústia que oprimia você, mas pelo sangue precioso de Jesus. Essa é a fonte que lavou o mundo inteiro. Essa é a fonte que está lavando você desde que você se colocou em oração nesse dia. E esta é a fonte que está lavando aqueles que você trouxe com você no seu coração. O sangue de Jesus lavou o mundo dos seus pecados. E aonde quer que chegue este sangue, tudo reviverá. Se esse sangue de Jesus entrar na sua casa, a sua família irá ressuscitar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o sangue de Jesus entrar na sua casa, na sua família, o sacramento do matrimônio que uniu você à sua esposa, que uniu você ao seu marido, reviverá. Se o sangue de Jesus entrar na sua casa, o seu pai e a sua mãe se reconciliarão. Você terá de volta os seus filhos, e a palavra de Deus há de se cumprir na sua vida, aquela palavra que diz: devolve os meus filhos. O Senhor dizendo àquele que era o inimigo: os teus filhos serão devolvidos. Se no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo entrar hoje na sua família, pelo seu sim. Mas aonde falta este toque do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, impera a tristeza. Você vê o que aquele centurião ouviu de Paulo e Silas, aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Mas aonde não se crê, aonde não se dá fé, impera a tristeza. Nos nossos dias as pessoas andam tristes. Você já percebeu isso? Quem já percebeu, levante a mão, porque eu quero ver você. As pessoas andam tristes, gente. As pessoas andam desmotivadas. Até as nossas crianças estão sendo educadas silenciosamente para a tristeza. E é terrível quando você vê crianças lutando contra a depressão. Crianças que não são crianças. Porque você sabe que a infância é tempo de alegria, é tempo de vida. As nossas crianças não têm sido felizes como precisariam ser, porque nós temos ensinado a elas a tentar sufocar a tristeza, se entupindo de novidades, se entupindo de programas de televisão, se entupindo de novidades materiais, comprando e comprando. Pai que vive enfiando coisa no seu filho é que tem consciência pesada, porque não dá a ele o que ele precisa: amor de pai. Então não dá ao filho que deveria dar amor, tem que dar presente, que é para poder substituir. Mas nem todo o dinheiro, nem todos os presentes do mundo podem preencher o vazio deixado por um pai que não ensinou o seu filho a confiar em Deus. O que você precisa dar ao seu filho para fazê-lo feliz é plantar no coração dele a confiança em Deus, meu querido. O sangue de Jesus nos trouxe a vida que brota do amor.
e com ela toda alegria. Esse vazio que nós já sentimos um dia e que muita gente sente é vazio de Deus, não é outra coisa. O vazio que você já sentiu no seu coração e que você conhece muita gente que sente é vazio de Deus, é vazio de esperança. Está faltando Deus na vida da pessoa. Tem tanta gente preocupada em sumir com esse vazio, em melhorar a sua qualidade de vida, o seu padrão de vida, que até se esquece que a sua felicidade depende de uma outra vida, que é a vida espiritual. A pessoa tem tanto tempo para melhorar a vida nesse mundo, que ela não cuida da própria vida espiritual, não cuida do seu coração. Existem pessoas que fazem de tudo para viver mais alguns anos. Faz transfusão de sangue, toma suco de ameixa, vai fazendo ali as adaptações, né? Acompanha o progresso da medicina para ver se vai aparecer alguma coisa que o dinheiro possa comprar para ela ter alguns anos mais de vida. Faz de tudo para viver mais alguns anos e não faz nada para viver para sempre. Do que adianta você ter nesse mundo a melhor qualidade de vida e o mais alto padrão de vida, se isso não der a você a vida eterna? Você foi feito para a vida eterna, meu querido. De que adianta viver bem, se não for dado a você viver para sempre? Deus abriu para você a porta da vida eterna. É Jesus dizendo: para você foi aberta esta ferida do meu lado. É Jesus mostrando a você o peito aberto, o seu sagrado coração, e dizendo: o meu coração foi aberto para você. Esta é a porta pela qual você entra na vida eterna. Provai e vede como o Senhor é bom. Venha experimentar, diz Jesus. Jesus está olhando para você e dizendo a você: venha tocar no meu sangue, venha beber da água que jorrou do meu peito. Mesmo quem não tem com que pagar, mesmo quem não tem méritos a oferecer, mesmo quem se julga indigno e pecador, quem nem sequer tem forças para rezar, venha você também. Você está aqui porque Jesus quer salvar você. E quem precisa ser salvo muitas vezes não tem forças para nada, nem para rezar. Que bom que você que nem consegue rezar, você veio para cá, porque você chegou aqui derrubado, mas você vai se levantar em nome de Jesus. Você não ficará caído, você não ficará prostrado. É como Jesus dizendo a você nesse dia: eu te levantarei, mas eu peço em troca apenas uma coisa: que você mergulhe no meu sangue, que você mergulhe na minha paixão e experimente o meu amor, que você tenha sede, que você tenha desejo, que você não se sinta satisfeito, saciado com este mundo e com você mesmo. Jesus, olhando nos seus olhos, está lhe dizendo: eu só te peço uma coisa, eu peço fé. Acredite em mim, acredite no amor que eu tenho por você. Meu irmão, tem uma notícia muito boa para você. Esse momento chegou e é agora. O momento de Deus na sua vida chegou. O momento chegou e é agora. O momento no qual os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que tiverem ouvido viverão. Feliz de você que abre os seus ouvidos para escutar a palavra de Deus. Esse momento chegou e é agora. Pela fé, Deus dará vida nova para você. Pela sua fé, Deus lhe dará a vida. A igreja é o corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor, que continua colocando ao seu alcance o sangue de Jesus. A igreja é o corpo de Jesus, de onde este sangue continua a correr, de uma maneira especial pelo sacramento da penitência, de uma maneira especial pelo sacramento da confissão. Quem se aproxima da igreja pelo sacramento da confissão é perdoado por Deus de todos os seus pecados. São João, ele diz, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim: meus filhinhos,
filhinhos, filhinhas, eu vos escrevo estas coisas, como esta que você acabou de ler comigo, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém aqui pecou, mas se alguém aqui pecar, Jesus é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de uma maneira excelente no sacramento da confissão. O sangue de Jesus é o solvente que no sacramento da penitência pode dissolver o coração de pedra, pode dissolver a dureza e a frieza da sua vida. Deus concedeu à igreja o poder de perdoar os pecados pelo sacramento da confissão. Nesse dia de hoje, eu quero pedir a você uma coisa em especial. Não deixe de se confessar. Não abra mão desse sacramento na sua vida. Não deixe que as coisas que disseram para você no passado contra o sacramento da confissão tenha peso. Não deixe que aquelas coisas que lhe disseram, como você se confessa em casa sozinho, só você e Deus. Deus é misericordioso o suficiente para perdoar você de todos os seus pecados sem precisar de um sacerdote. Olha para mim. É direito de Deus estabelecer o meio pelo qual Ele quer que você seja perdoado. É verdade ou não é verdade? É verdade ou não é verdade? Quem perdoa os nossos pecados? Quem perdoa os seus pecados? Você não acha justo que Ele lhe diga como Ele quer lhe perdoar? O sacramento da confissão vai curar você. O sacramento da confissão vai ser na sua vida o lugar onde você vai renascer. Confessionário não é lugar para a gente simplesmente vomitar os desabafos da nossa vida. Confessionário é lugar da gente renascer. Quem se pôr diante de um sacerdote nesta Semana Santa, talvez tenha que ficar de joelhos diante dele, mas quando se levantar, levantará renascido, renovado, transformado. Eu não tenho dúvidas de muitos que estão aqui, não tenho dúvida de que muitos que estão aqui nesse momento sairão curados de dentro do confessionário. Tem muita gente que há de encontrar a cura para a sua depressão dentro do confessionário. O Senhor, pelo seu sangue precioso, há de purificar e resgatar você. Há uma palavra antiga dos santos padres da igreja que diz o seguinte: todas as vezes que você beber este sangue, o sangue de Jesus que nós recebemos na missa, quando estamos em comunhão com Deus, depois de termos confessado, todas as vezes que beber este sangue, recebe a remissão dos pecados e fica cheio do Espírito Santo. Procure o sacerdote, confesse os seus pecados, receba a remissão e seja cheio do Espírito Santo, porque quem te esperou aqui na Canção Nova é nada mais, nada menos do que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando você chegar diante do sacerdote, isso que eu vou lhe dizer é muito importante. Não fique pensando assim, mas e os pecados que eu esqueci de contar? Mas será que eu me lembrei e eu fiz uma lista de todos os meus pecados? Quando você chegar lá diante do padre, querido, você não vai lá para contar pecados, você vai lá para dizer: até hoje, padre, eu vivi para mim e este foi o meu grande mal, mas a partir de hoje eu quero viver para Deus. E eu estou dizendo não a todos os pecados que eu me lembro agora para confessar e os que eu esqueci, e eu estou pondo um fim na vida que passou.
E depois de você dizer isso, você já não depende mais do que você diga, e você já não depende mais do que você faça. Você depende apenas daquilo que você ouve. E eu te garanto que você vai escutar: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Padre há de bater nos seus ombros e dizer: seja livre, vá em paz, seja curado pelo sangue precioso de Jesus. Você já não está mais perdido, você foi resgatado pelo sangue de Jesus. Diga para o seu irmão: você será perdoado, porque já foi resgatado pelo sangue precioso de Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo te resgatou. Olha para ele e diga: você não ficará mais prostrado, é o Senhor quem te põe de pé. Ponha-se de pé agora, ajude o seu irmão a ficar de pé, ajude-o, e diga a ele: é Jesus quem te levanta. Dê um abraço nele e diga: é o Senhor quem te resgata. Faça o sinal da cruz na testa dele e diga: você foi resgatado pelo sangue precioso de Jesus Cristo nosso Senhor. Dê um abraço bem forte e diga: Jesus te resgatou. Alegria, querido, Jesus te resgatou. Este final de semana será o final de semana do seu resgate. Este final de semana será o final de semana da ajuda de Deus na sua vida. E muitos anos depois, você vai olhar para trás e vai falar: naquele dia, lá na Canção Nova, naquele acampamento de Semana Santa, Jesus entrou na minha vida, me visitou e me curou. Glória ao nosso Deus, glória a Jesus Cristo, glória a nosso Senhor. Aplauda Jesus com alegria. Semana Santa é semana de alegria. Quinta-feira Santa é tempo de louvar a Deus. Sexta-feira da Paixão é glória de Deus, é graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória em o nome é Jesus. Nada poderá me abalar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!